Boa noite. Meus amigos, está dando para ouvir com nitidez o som? Como é que tá? Fala, Emerson. Também sou seu fã. Tá dando para ouvir bem? O Hamilton acabou de entrar. Hamilton, manda a solicitação para você participar, que aí você vai entrar aqui na live. Eu tô tentando monitorar aqui pelo computador também. Ô Hamilton, veja se apareceu aqui na tela uma opçãozinha para você solicitar participar da live. Clica nela que eu vou receber a notificação e você entra. Essa prateleira tá sempre arrumada, Emerson. Sou um cara organizado. Pessoal, tô só esperando o Dr. Hamilton entrar pra gente poder começar o nosso bate-papo hoje sobre teoria do crime, tá? O Hamilton, ele é professor da UEM, é uma pessoa extremamente capacitada para conversar sobre esse assunto e como demanda uma profundidade razoável sobre essa matéria, eu vou esperar ele para a gente poder conversar sobre isso, tá bom? Tô esperando só ele apertar o botão e solicitar para participar. Hamilton de Deus, entra aí, rapaz. Pessoal que entrou, meu amigo Magrelo Vitinho, Dr. Marcelo, doutora Evelyn, Dr. Diego, presidente da Comissão de Prerrogativas. É um prazer ter vocês aqui nessa noite de sexta-feira aqui. Enviou uma solicitação para participar. Vamos lá. Josi também está presente. Dr. Caio. Hamilton. Vira seu celular, Hamilton. Grande amigo, você está me vendo? Perfeitamente. O pessoal está conseguindo ver e ouvir bem o Hamilton? Estão me ouvindo? Tá todo mundo ouvindo, Hamilton. É que eu sou antiquado e essas engenhocas do futuro, Uhum. eu havia mandado a solicitação e algo aconteceu aqui e não estava... Eu estava quase num pânico aqui. Mas enfim, estamos numa nova era, vamos tentar nos adaptar. Aproveitar, principalmente nesse tempo de quarentena, não dá para ir para lugar nenhum, vamos aproveitar o tempo para conversar sobre algo que todo mundo conversa nos botecos, na teoria do crime. Com o maior prazer, você pode iniciar o debate da maneira que você acha adequado, o que você quer que eu comente com você. Fique tranquilo. Pequena introdução. Bom, pessoal, acho que está entrando mais pelo meu Instagram. Para quem não conhece, sim. Ele é professor de Direito Penal da UEM, da Universidade Estadual de Maringá, professor de pós-graduação, advogado criminalista, meu amigo também, e é alguém extremamente capacitado para poder conversar com a gente sobre o tema. Como o tema é muito complexo, ele tem uma profundidade muito grande, eu estava explicando para o pessoal, Hamilton, nem tanto assim. A gente conversasse junto. Você estuda isso há muito mais tempo que eu, vai poder trazer muito mais informações e reflexões muito mais apropriadas. Vamos lá, vamos começar então o nosso bate-papo aqui sobre teoria do crime. Ô, Hamilton, veja se você concorda comigo. Eu acho importante a gente voltar a essas questões basilares do direito, porque na maioria das vezes a gente acaba se preocupando com algumas questões que aparecem mais no dia a dia, que dá um status melhor. É como se a gente estivesse olhando para uma casa, se preocupando mais com a pintura dela do que com a base propriamente dita. E a gente volta a falar de teoria do crime, agora nesse momento, para a gente fortalecer as nossas bases. Porque eu vejo da seguinte maneira, me diga se você concorda. Nós temos o Estado. Vamos imaginar que não exista ainda o direito penal, não haja nenhum tipo de tipificação penal. E nós estamos vendo, eu e você, nós falamos, Hamilton, nós somos o Estado agora. Tem algumas condutas de algumas pessoas que não estão de acordo. Elas parecem erradas e prejudicam a sociedade. Você fala, Marco, concordo contigo. Vamos criar os crimes. Falo, beleza, Milton, vamos criar crimes. E a gente se pergunta, o que é crime? Essa que é a grande questão de hoje. O que é o crime? Bem, Marco, antes de mais nada, uma satisfação poder falar com você e
e saber que tem outros participantes acompanhando atentamente essas elucubrações que nós vamos tentar dissolver aqui nesse tempo que nós temos, ainda que breve, obviamente, discutir a teoria do delito completamente. Num pequeno bate-papo como esse não seria possível, a gente pode até se organizar para fazer algumas aulas pré-programadas e discutir com maior profundidade. Mas, fundamentalmente, a gente pode imaginar o seguinte: em tempos de funcionalismo... Só me está me ouvindo? Um momento. Falar para o pessoal que está assistindo, dá para mandar pergunta aqui. Tem um ícone de uma interrogação aqui embaixo. Pode mandar então, a qualquer momento. Pessoal, fica à vontade, você faz essa... Monitora isso aí, você repassa a pergunta. Se eu não conseguir ver aqui, que eu... Agora vai lá. Eu estou iniciando aqui nessa aventura. Mas tecnológica, vamos dizer assim. Mas veja você que, para se discutir teoria do delito, antes de mais nada, a gente deve compreender o que é o direito penal e onde ele está inserido dentro de um modelo de Estado democrático e social de direito. Não é? Eu poderia discutir a questão do crime sob uma perspectiva criminológica, que não é o caso aqui. Né? Nós temos teorias hoje fundamentalmente desenvolvidas a partir da criminologia crítica, que vai mostrar que a sociedade é conflituosa, ela não é uma sociedade de consenso, e que, ainda que alguns discordem disso, mas me parece que as teorias mais avançadas seguem nessa linha, e que dentro desses conflitos nós temos a demonstração de por que alguns comportamentos são perseguidos e outros não. Isso vai nos desvendar até as origens do próprio direito penal de fundo, ou seja, aquele direito penal clássico que foi criado fundamentalmente a partir da obra do Marquês de Beccaria e outros que estavam antes dele, como Rousseau, por exemplo, e Montesquieu, mas quem fez um pequeno tratado mesmo, quem escreveu fundamentalmente sobre, não direito penal como nós conhecemos direito penal de fundo ou material, mas sobre um pequeno tratado de criminologia, você vai encontrar isso aí no Marquês de Beccaria. O fato é que as pessoas imaginam o direito penal como um instrumento criado para punir. E, na verdade, não é essa a função do direito penal. A função primordial do direito penal é proteger bens jurídicos, ainda que isso possa ser refutado diante do fato de que o direito penal, me parece, Weltzer já dizia isso também, como reafirma Jacobs, chega sempre atrasado, depois que o bem jurídico foi lesionado. Então é óbvio que, para acreditar nessa perspectiva de que o bem jurídico deve ser protegido e será pelo direito penal, eu tenho que também me fundamentar em uma determinada teoria da pena, que é uma teoria prevencionista, que é a prevenção geral, que foi formulada já dentro do início do direito penal científico por um alemão chamado Anselm Feuerbach. Mas não é esse o tema que nós iremos tratar fundamentalmente hoje. Tofaneto que mandou... Porque o Tofaneto é um grande amigo. O Jonatas, eu estou morrendo de saudade dele. Nós vamos bater muitos papos ainda, discutir altas teorias jurídicas. Mas o fato é que eu não quero, e é impossível, às vezes fica difícil, dissociar da teoria do delito a própria teoria da pena. Então eu vou tentar me conter aqui para a gente não se alongar muito. O fato é que essa formulação de um direito penal dentro de um Estado do direito que tem por função primordial proteger bens jurídicos, obviamente ele vem proteger todos os bens jurídicos, inclusive o estado de liberdade do réu, fundamentalmente. Porque a reação natural das pessoas pode vingar ou impedir comportamentos criminosos. O direito penal, como uma ciência democrática e como ordem jurídica estabelecida no Estado, vem exatamente para criar um modelo de sociedade racional, de sociedade civilizada, que estabelece limites ao poder punitivo do Estado e, portanto, traz como proteção fundamental ao homem criminoso. Sim. E isso parece escandalizar algumas pessoas. Infelizmente escandaliza, porque todos nós podemos ser agentes de um fato tipificado na lei como crime. Não é? Pode falar. Um pouquinho Pode adiante. Fazer. Nós estamos falando sobre teoria do crime, isso é de fato na ciência penal.
do Sim. científico penal que vai estudar isso. E o interessante dessa ciência em si é que ela não é uma ciência somente abstrata, em que as pessoas escrevem, discutem, guardam o livrinho lá na biblioteca e está tudo resolvido. É uma ciência séria o suficiente porque ela tem reflexos e impactos na vida em sociedade. Aquilo que se discute, se define nas ciências criminais, aqui na teoria do crime, tem reflexo direto na vida das pessoas. Por isso a tamanho da importância e por isso que essa discussão é importante. Veja, as pessoas que estão ouvindo, quando alguém quer discutir um novo tipo penal, por exemplo, adiante a gente vai conversar sobre isso, é preciso entender toda essa base da teoria do crime para saber até onde pode chegar uma nova tipificação penal ou quando uma tipificação penal não deve mais existir. E o que nos dará base a isso é exatamente essa famigerada teoria do delito, que nós vamos tentar discutir um pouco aqui. Por quê? Porque a teoria do delito instrui fundamentalmente aquilo que a gente chama de política criminal. E política criminal é o uso de todo e qualquer meio para tentar conter os comportamentos assim tidos como criminosos, não é? Uma das formas de política criminal, que pode ser usada de forma adequada ou indevida, é a tipificação de comportamentos. E, obviamente, que o legislador não pode ser livre na tipificação de todo e qualquer comportamento se ele não partir de determinadas bases ontológicas daquilo que ele deve criminalizar ou não para proteger os bens jurídicos. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco, quando a gente começar a discutir um pouco, dentro de uma perspectiva analítica do delito, o assim chamado finalismo, a teoria finalista proposta por Hans Welzel. O que eu quero dizer, já preliminarmente, que o legislador não pode impedir, por exemplo, a morte em si. As pessoas morrerão, né? Principalmente em tempos de coronavírus, né? Isso é outro tema que parece que a humanidade não está dando. Alguns não estão dando importância, mas o tema é sério. Mas ele pode impedir as pessoas de praticar atos que venham a trazer como resultado a morte. Daí uma questão polêmica de tipos penais que nunca discutíamos no âmbito acadêmico até agora. E se você acompanhar a página da minha esposa, a Gisele Mendes, depois vai ver que ela começou a tratar em pequenas aulas dos crimes contra a saúde pública, que eram crimes vistos até como obsoletos num dado momento histórico e agora ganham uma realidade concreta, material. Mas veja bem, quando se fala em crime, e portanto o crime, assim como a pena, consubstanciam-se na essência da ciência do direito penal, eu diria para você que nós podemos analisar o crime sobre uma tríplice perspectiva. Eu poderia dizer para você que, num primeiro momento, eu posso definir crime numa perspectiva formal, como é aquela que existe na Lei de Introdução ao Código Penal. Por que existe essa lei, né? Sempre se deu importância à Lei de Introdução ao Código Civil, mas nós temos a Lei de Introdução ao Código Penal, que vai trazer no seu dispositivo que crime é aquilo que a lei descreve como uma conduta que traz como consequência uma pena de detenção ou de prisão simples ou de reclusão. Ou seja, é uma descrição meramente formal do delito. E, portanto, ele é reduzido a uma ideia de tipicidade, aquilo que está descrito como crime, uma conduta humana. Veja que o crime, obviamente, não pode ser só isso. E, portanto, eu posso investir numa segunda perspectiva ou definição que eu chamaria de material. O que é o crime numa perspectiva material? É aquele que lesiona bens jurídicos, considerando esses como bens essenciais da vida do homem, que são necessários ao seu pleno desenvolvimento, né? A teoria do bem jurídico é uma teoria vasta, interessantíssima, a mais aceita hoje é a teoria constitucionalista do bem jurídico, e ela vai demonstrar que todo bem jurídico, antes de mais nada, está previsto lá na essência da Constituição Federal. Isso começa com um outro grande jurista chamado Beerbaum, que em 1884, 87, começa a descrever as primeiras linhas dessa questão relacionada ao que é esse bem fundamental, que o direito como um todo vem proteger e, obviamente, de forma secundária ou subsidiária, o direito penal, então, como última ratio, último soldado reserva, a última trincheira da proteção desse bem, que infelizmente não é assim que é utilizado, não é?
O que nós percebemos que, infelizmente, numa sociedade, por outros motivos, que eu acho que vai dar tempo de discutir aqui hoje, coloca-se o direito penal como prima ratio, né? Ele vem em primeiro lugar e acaba perdendo. É o direito penal, infelizmente, é a primeira coisa a ser utilizada. A primeira coisa a ser utilizada. Fica à vontade para ir me interrompendo e fazendo observações, porque eu sou um sujeito que gosta de falar, e como eu estou afastado das salas de aula e do tribunal do júri pela quarentena, eu falo sem parar, tá? Então você me interrompa. Mesmo. Então, veja, dentro desse modelo material, nós diríamos que o crime ou o delito, né, ele representa uma lesão efetiva, concreta, ou um risco concreto, para alguns até abstrato, de um bem jurídico da vida. A própria vida, a integridade física, a liberdade, o patrimônio, esses bens fundamentais que estão descritos lá no próprio artigo 5º da Constituição Federal, que vai falar que todos os homens que estão em território nacional, não só brasileiros, mas estrangeiros, têm direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Para tentar para o pessoal que ainda está no início do curso, Hamilton. Sim. Lá é aquilo que o tipo penal busca de alguma maneira proteger. Por exemplo, o 121, matar alguém, o que ele busca é o bem jurídico vida. A lesão corporal é o bem jurídico integridade. Me perdoe, eu não fui muito propedêutico agora em colocar, eu parti do pressuposto que a gente já estava discutindo com quem tinha essa dimensão e, obviamente, o interessante é colocar de forma mais elementar mesmo. O tipo penal do artigo 121 descreve uma conduta que vai atingir e lesionar esse bem jurídico fundamental, vida, o número 1. Né? Ainda que decepcionantemente, para aqueles que estão iniciando também, que vão ter o primeiro contato com o direito penal, vão perceber que, infelizmente, por uma tradição característica do Estado, não só da formulação do Estado burguês na Revolução Francesa, desse grande movimento, mas do Estado capitalista mesmo, que há uma proteção muito maior no que diz respeito à proporcionalidade da pena aos crimes contra o patrimônio do que aos crimes contra a pessoa. Né? Um homicídio é punido de forma muito mais severa do que um homicídio. Que a gente fala homicídio simples porque não tem a previsão das suas qualificadoras, ou seja, circunstâncias que trazem um agravamento a essa conduta que já é grave. Mas, sinceramente, ainda como advogado criminalista e sempre refutando o poder punitivo, porque não acredito na pena, né, como um mecanismo de solução de problemas da sociedade, é uma característica dos criminalistas, nós cultuamos o direito penal efetivamente porque é um meio que traz segurança jurídica até para a punição, mas na essência a gente acaba percebendo que nós seguimos um caminho do abolicionismo penal, considerando que no século XX fica mais do que evidente que o direito penal não solucionou problemas da sociedade. Mas enfim, para a gente não divagar muito e voltar para a nossa teoria do delito. Nós falamos de duas perspectivas, uma formal e uma material. E a gente poderia, então, começar a discutir, ainda que em linhas gerais, dada a exiguidade do tempo que nós temos aqui, mas nós podemos retomar esse assunto, aquilo que se conhece como teoria analítica do delito. Não é? Eu faço uma análise do fenômeno criminoso, por quê? Uma análise. Isso é fictício, isso é mais didático do que real. Porque o crime em si é um fenômeno complexo, mas único, uno. Eu diria que o crime é um monólito. Ele é um fato ocorrido na vida, num dado momento histórico, que tem personagens e que dentro dessa relação desses personagens eu posso identificar vários elementos. Eu digo isso impropriamente porque a coisa é uma só. É um fenômeno que ocorreu. Mas que, obviamente, todo cientista, assim como o cientista da medicina, o cientista do direito deverá proceder a uma dissecação ou a uma análise para tentar identificar perspectivas desse fenômeno e, assim, melhor aplicar esse direito penal ao caso concreto
evitando a aleatoriedade, a surpresa, trazendo uma insegurança jurídica para todo homem cidadão. E aí, é impossível deixar de fazer uma crítica aqui, né, Marco Aurélio? Porque hoje, quando um cliente nos procura numa consulta e diz, doutor, eu fiz isso, o que vai acontecer comigo, o que pode acontecer, isso é crime ou não, nós, infelizmente, diante desse momento histórico, que já vem se agravando há um certo tempo, somos obrigados a responder, olha, sinceramente, eu não sei. Parece que aquela segurança jurídica foi retirada. Olha, mas a lei diz isso, mas eu tenho visto tantas respostas do próprio Poder Judiciário que nos choca, muitas vezes, né? Isso não é uma crítica generalizadora da atuação desse poder do Estado, mas em momentos pontuais nos chocam ver algumas decisões que parecem mais resultado de uma elucubração sem muita profundidade do que de uma aplicação concreta da lei ou daquilo que a doutrina e a ciência do direito têm pregado nos últimos 100 anos. Esse é um grande problema a se discutir, né, no momento. Pode falar. Essa jurídica ela é muito importante, porque como a gente estava falando no início, havia um despotismo muito grande. Era crime o que a pessoa que estava no poder quisesse que fosse. Você tinha muito misticismo também. Sei lá, andou na fogueira, queimou o pé, é criminoso. Não queimou, não é. Então havia um misticismo muito grande. A ciência penal, no que diz respeito à teoria do crime, ela vem de fato para pegar o fato humano que aconteceu, por exemplo, uma facada na barriga de alguém, e como você falou, de secar, e ali analisar de maneira científica, com critérios objetivos, se aquilo de fato é um crime ou não. Para quê? Para que a sociedade possa viver com tranquilidade, para que possa analisar uma conduta, falar, pô, aqui eu estou seguro porque eu não cometi crime, porque tem uma ciência que analisa isso aqui, que estuda. Porque se não houvesse essa ciência, se não houvesse essa disciplina, o crime seria o que a pessoa que está no poder ia querer. E saber, inclusive, que ao errar nem tudo está perdido, porque viver em sociedade pressupõe erros também. Né? E as pessoas se colocam na posição de vítimas, mas nunca de réus ou supostos criminosos. Né? Então isso é um problema de uma sociedade civilizada. Todos querem essa proteção do direito. Obviamente que nós criminalistas e professores de direito penal somos mal vistos pela sociedade como se fôssemos verdadeiras figuras que defendêssemos o mal, o crime, a tortura, não é? O advogado do diabo, essa figura historicamente construída. Mas não é isso. Nós defendemos a liberdade, que é o maior dos bens jurídicos. Os meus gatos, eles estão aqui completamente malucos. Eles já derrubaram de tudo aqui. Eles estão rodando para todo lado. Nós temos 2 gatos, o Bruno e a Jéssica. Se passar aqui, eu vou mostrar para vocês. Porque eles estão em polvorosa com a live aqui. Mas pode prosseguir aí que eu continuo. A Gisele está pegando. O criminalista, o professor de direito penal, ele é mal visto em alguma situação. Faz sempre uma analogia que vem bem a calhar. Não que nós nos comparemos a isso, mas eu pergunto para o indivíduo, tá, eu defendi o fulano. Você imagina um santo negando auxílio àquele mesmo sujeito porque o pecado dele foi grande demais? Quem mais precisa de Deus é o pecador, né? Então, exatamente. Isso existe não para o culpado, mas para aquele que é acusado. Sim, esse já está salvo. Na perspectiva religiosa ou humana, né? Mas todos os homens precisam de uma defesa, porque isso traz as garantias de qualquer homem. Isso é uma descrição de uma civilidade. Daí a importância de uma ciência como essa, que, obviamente, nós vamos discutir aqui numa perspectiva dogmática, numa perspectiva do direito penal material, mas que tem uma importância tremenda. Porque é exatamente essa dissecação do fenômeno criminoso que vai criar critérios de contenção da atividade punitiva. Né? Eu tenho
o Hamilton caiu. Eu vou precisar que ele entre de novo. Aqui ele já vai voltar. Tivemos um probleminha técnico com a conexão, mas já estamos voltando, tá? Voltou? Voltamos, Hamilton. Foi eu que caí, sumiu aqui tudo. Onde eu parei? Não me recordo, mas continua de onde você... Eu estava falando da importância da teoria do delito como um dos mecanismos científicos de contenção da atividade punitiva. Eu posso escrever assim, olha, isso é muito interessante. O processo penal é um mecanismo de contenção da atividade punitiva. Eu só vou punir quando eu tiver uma certeza processual. E aí, sim, uma certeza processual que vai depender, então, da teoria das provas, fundamentalmente, de toda a ritualística do processo. E muitas pessoas podem pensar que o grande instrumento de contenção é o processo penal, como de fato é. Mas o direito penal científico e a teoria do delito vem muito antes conter e estabelecer critérios de imputação para que a gente possa aferir se aquele comportamento é criminoso ou não num dado momento histórico. Uhum. Você lembra do saudoso Valdir Troncoso Pérez, né? O príncipe dos advogados criminalistas. Eu vou perguntar se o meu cliente praticou ou não aquele ato, se o ato é criminoso ou não, se ele estava justificado ou não no ato e o porquê. Porque, eventualmente, eu posso retirar até a reprovabilidade dele. Então, a teoria do delito, na perspectiva analítica, é um grande instrumento de proteção da liberdade do ser humano. Né? E, já que a nossa proposta é discutir um pouco essa teoria, nós poderemos dizer que ela, obviamente, assim como toda a ciência do direito, teve já um desenvolvimento histórico que ocorre já há mais de 100 anos, que esse desenvolvimento científico continua ocorrendo, que ela tem avanços e retrocessos e que algumas características nós podemos abstrair desse desenvolvimento histórico científico da teoria do delito. Né? Qual que seria o primeiro deles? O direito penal científico saiu do misticismo, eu penso que a partir da primeira teoria do delito, que é a chamada teoria causalista ou clássica. Foi pelo menos a primeira tentativa de entender o crime de maneira... Sim, e de uma maneira positivista, característico de um momento histórico onde ocorreu um grande desenvolvimento das ciências naturais, as chamadas ciências duras. Né? Então eu começo a criar critérios de imputação que já são um grande passo. Uhum. Quem é o criminoso e o sistema deverá recair contra ele? Quem deu causa a um determinado efeito. Eu vou sair do misticismo medieval ou mágico da antiguidade, ou mesmo de eras pré-históricas, onde eu não vou punir apenas a figura do bode expiatório para aplacar a ira dos deuses. Eu não vou punir apenas um homem para trazer como modelo de castigo e representatividade para toda a sociedade temer esse seu líder, esse seu soberano. Eu vou começar agora a estabelecer critérios de igualdade e dizer: o mal foi feito e ele deverá incidir uma resposta tão grave quanto o mal causado, né? Portanto, aí já pressupõe a existência de um modelo talional também, que para muitos parece absurdo, olho por olho, dentro por dentro, mas é a grande evolução do pensamento da humanidade em estabelecer critérios de proporcionalidade, que hoje não existem em todas as circunstâncias, não é? Uhum. Um sujeito que furta um pequeno saquinho de leite ali acaba perdendo a liberdade, que é o maior bem jurídico da vida, e não uma pequena propriedade que, obviamente, ele também não tem. Então, por isso, a injustiça do sistema. Mas, enfim, esse causalismo vem como um primeiro movimento, uma primeira modelo, eu poderia dizer, epistemológico da teoria do delito. Como compreender a figura do delito a partir dessas teorias. Então, o primeiro modelo é o clássico, ou positivista, causalista, característico das ciências naturais. Então, você vai encontrar lá grandes nomes que depois vão ter uma evolução também no próprio pensamento, como Franz von Liszt ou Ernest Belling, que foram
pessoas que vêm, num dado momento histórico, antes disso eu tenho o próprio Carrara, que na escola clássica vai desenvolver esse pensamento da figura do delito, dando uma ideia, obviamente não desprezando aqui os positivistas, não é? Como eu tenho uma obra aqui interessantíssima de criminologia do Rafael Garófalo, né? Que vai dizer do crime como aquela falta de piedade do homem, mas isso numa perspectiva positivista, porque eles estavam mais atentos em identificar não o delito propriamente dito, mas a figura do homem criminoso, que surge lá com a história de Lombroso, Cesare Lombroso, que vai trazer o criminoso nato. Portanto, são muitas informações que a gente tem, e o grande Enrico Ferri, que vai dar essa perspectiva sociológica do delito. Mas ficaremos nós aqui, a princípio, numa perspectiva material, mais característica da escola clássica, não é? Então, Franz von Liszt e Ernest Belling desenvolvem aquela que seria a primeira equação da figura do delito. E veja que essa equação é utilizada até hoje para a gente entender a figura do delito, com algumas modificações pontuais, alguns incrementos que a ciência, a doutrina vem trazendo, mas que fundamentalmente parte dessa fórmula inicial. E aí, para os iniciantes, para ser o mais didático possível, porque obviamente se alguém que nos acompanha já tem uma formação, já sabe disso, eu posso dizer para você, com todas as garantias da minha crença científica hoje, nesse momento histórico, que o crime pode ser definido analiticamente como um fato típico, antijurídico e culpável. E aí começa o primeiro. Básica e clássica. Essa é uma forma básica e clássica. Que eu poderia dizer que dividir em 2 pontos. O delito é um fato reprovável praticado por um sujeito reprovável. O fato reprovável nós chamamos de injusto penal. É um fato típico e antijurídico. Eu já vou discutir cada uma dessas categorias. E o sujeito reprovável é o sujeito culpável, né? Óbvio que esse modelo incipiente, preliminar, causalista, ele partia de uma ideia, e o Ernest Belling, em 1904, desenvolve a sua famosa teoria do tipo, que vem como um instrumento de efetivação do princípio da legalidade, não é? Porque o crime só pode ser aquilo que está previsto na lei anteriormente como fato. Ele desenvolve então a teoria do tipo e ele cria um modelo de tipo penal, ou seja, aquele dispositivo que está fundamentalmente na parte especial dos códigos penais ou nas leis penais especiais, que descrevem um crime e logo na sequência, num preceito secundário, descreve uma pena, uma consequência para quem praticar o fato. O matar alguém é um tipo penal, incriminador, né? O Belling descrevia esse tipo, numa teoria causalista, como acromático, incolor, como um tipo que não tinha nenhum elemento subjetivo, era uma descrição meramente objetiva do comportamento. Era uma ciência penal matemática quase na época. Quase matemática e mecanicista, né? Porque ele pressupunha que imputar a alguém um fato como típico, preliminarmente, era só observar que ele teve um comportamento externo, daí uma grande evolução, não se pode punir ideias. Sim. E se a gente for discutir as tendências hoje do assim chamado direito penal do inimigo, se der tempo a gente fala um pouco sobre isso. Nós hoje antecipamos os critérios de imputação e começamos a punir planos, ideias. Isso que está na fase subjetiva, intelectiva do sujeito, a deliberação, a ideação. Comecinho. Né? Tá no iter criminis ali, bem no começo. No iter, no começo, né? Ele não é objeto de direito penal. Sim. Eu dizia para alunos assim, vamos planejar matar alguém agora aqui e não cometemos crime. O pessoal ficava escandalizado. Hoje isso já é perigoso, porque nós temos alguns modelos de direito penal do inimigo que começam a punir para antes do início da execução, da tentativa. E já começa a punir a ideação,
né? A deliberação, as ideias ruins. Ora, punir ideias ruins é coisa afeta a religião ou a outro pensamento místico, não reduzindo aqui a religião ou filosofias religiosas a algo que não tenha a importância da ciência. Pelo contrário, mas não cabe ao mundo científico do Estado de Direito punir ideias ou maus pensamentos, né? Isso fica para expiação num plano espiritual, de consciência, de sentimento de culpa, um plano moral ou ético. Mas já se descrevia, então, que o crime só poderia ser esse comportamento que estivesse tipificado na lei, o que trazia a total segurança jurídica, e, obviamente, que essa tipificação, como regra, ela tipifica algo que já é contrário à ordem jurídica como um todo. Portanto, antes da tipificação, nós tínhamos já o conceito de antijuridicidade, contrariedade à ordem jurídica. E você, que é um grande advogado, sabe, e os jovens acadêmicos que eventualmente nos acompanham já perceberam isso, que alguns comportamentos contrários à ordem jurídica, que nós chamamos de antijurídicos, portanto, ou ilícitos, alguns afetam de maneira intolerável os bens jurídicos, né? E, obviamente, então, ganha uma projeção para que o direito penal venha também trazer essa proteção para esse bem jurídico. Então, eu passo a ter um fato típico que é contra a ordem jurídica e que não está justificado pela própria ordem jurídica. A ordem jurídica traz justificativas para comportamentos que são proibidos por ela mesma, traz exceções. É o caso exemplar da legítima defesa. Estado de necessidade, que existe no âmbito do direito civil como um todo. Você pode ter algumas ocasiões de autotutela, fazer justiça pelas próprias mãos, né? Cortar árvores limítrofes, remover alguns obstáculos que causem risco ao seu direito de propriedade, ou à sua integridade física da sua família, o seu. E lá no direito penal eu tenho as mesmas justificativas. Fundamentalmente a legítima defesa e o estado de necessidade. Exercício regular do direito e a outra forma que não me ocorre agora exercício regular do direito, enfim, nós já recordamos esse outro conceito, que não são suficientes hoje para justificar todos os comportamentos que sejam considerados típicos, tá? Nós tínhamos até um certo tempo aqui um auto de resistência para justificar homicídio, né? A morte de alguém que houvesse reagido a uma ordem, por exemplo, de uma autoridade policial. Isso não é assim. Hoje, no direito penal garantista, um direito penal democrático, me parece que as duas únicas justificativas para um homicídio só pode ser a legítima defesa e o estado de necessidade. Exercício regular de direito não é suficiente para isso, nem um dever funcional, porque nós não temos pena de morte e não temos a figura do carrasco aqui também. Então isso deve ficar claro nesse debate, né? Do garantismo, Hamilton, vale a pena lembrar o doutor Aurí Lopes Júnior, que ele sempre diz nos podcasts dele... Sim, o Aurí é fantástico. Garantindo e garantir punindo. Uma coisa não exclui a outra. Não exclui a outra. Pelo contrário, é óbvio que todos querem viver numa sociedade que tenha garantias. Eu não quero ser vítima de lesões, né? Mas eu preciso de uma proteção que seja razoável, justa, proporcional. Porque senão amanhã eu posso ser vítima desse mesmo modelo criminoso de agir de um Estado que, queira Deus, continue sendo, né, ainda que na sua conceituação básica, um Estado democrático de direito. Em tempos de crise, parece que a humanidade está aí caminhando para momentos terríveis. Eu não quero ser agora como o idealizador de um apocalipse, mas, enfim, já vivemos alguns dramas no sistema penal, mas ainda temos as fórmulas democráticas. Pode falar mais, que depois eu prossigo, senão eu vou desviando. Algumas críticas ao causalismo, para a gente poder avançar para as outras... Sim, eu vou. A crítica é o seguinte, obviamente, então, ele tem a previsão que é o fato típico, antijurídico, e a culpabilidade ficava apenas com duas perspectivas, como sendo a culpa, em sentido estrito, ou o dolo.
Vontade e consciência. Era o liame subjetivo do criminoso com o fato. Quais são os problemas do causalismo? Baseada de sentido da ação. Basta, como ela é chamada de teoria mecanicista, o agir da pessoa para você analisar se é crime ou não. Então ela acaba excluindo algumas possibilidades, como não explica, por exemplo, os crimes omissivos, a gente não analisa. Isso aqui que é importante, que é a vontade da gente. Óbvio que essa análise seria até feita, mas no momento posterior. Eu ia ter que alcançar lá o critério subjetivo da culpabilidade para identificar se havia dolo ou culpa, no sentido estrito, não é? Se ele tinha consciência e vontade de matar, ou se ele agiu descumprindo um dever de cuidado que é imposto a todos nós, a vida e sociedade. Obviamente que esse modelo, no final do século retrasado, início do século passado agora, né? Começa a haver um retorno das ciências valorativas, né? E portanto, começa a haver um repúdio daquilo que se chamava cientismo, que era a única credibilidade que se dava às ciências naturalísticas, empíricas, que poderiam mostrar resultados, e retoma-se então um novo pensamento valorativo a partir de duas correntes de pensamento que se desenvolveram na Europa e fundamentalmente na Alemanha, que é o historicismo e que, por outro lado, é o movimento conhecido como neocantismo, que, por sua vez, teve as suas duas vertentes com características profundas dentro da escola de Marburgo, a escola de Baden, e não dá tempo da gente descrever cada um dos autores nessas perspectivas, mas surge aí um grande movimento que tem uma importância tremenda para a ciência do direito penal e a teoria do delito, que é a teoria neoclássica ou a neocantista do delito. E quais são as novas características dela? Ela começa a trazer juízos de valor para essas categorias que a gente havia discutido naquela fórmula original. Então, por exemplo, o tipo penal, ele já não é mais acromático, apenas uma descrição mecanicista de um movimento, de uma inervação, de um movimento puramente físico, mas ele tem uma razão de ser, um sentido que deve ser atribuído, e esse sentido está na ideia de reprovabilidade dele. Por isso começa a ocorrer um fenômeno interessantíssimo, que é uma junção, uma união, um imbricamento entre o próprio tipo penal e a antijuridicidade. E esse neocantismo, eu tenho a ideia aqui de uma antijuridicidade típica. Deixa eu colocar uma bateria aqui que eu estou com... Claro, a respeito da evolução que essa ciência se deu em relação... Voltou? Com relação ao causalismo, ainda, no mecanicismo, você não poderia fazer uma distinção muito clara, por exemplo, você vê um sujeito enfiando a faca no bucho do outro. Se a pessoa não morre, seria muito difícil você analisar se aquilo foi uma tentativa de homicídio ou uma lesão corporal. Você não tem esse elemento subjetivo. Exatamente. Ultrapassado. Por mais que tenha sido um passo importante para você delimitar as condutas que o Estado tem direito de punir ou não, ela ainda não era suficiente. Mas veja que interessante. Já no neocantismo, ou ainda no neocantismo, eu só ia discutir, porque essa discussão era feita também no mecanicismo, mas no momento posterior da culpabilidade, quando eu chegava no âmbito subjetivo. O neocantismo eu começo a ter já uma certa evolução, mas ainda não a melhor, a necessária. Lembrando que o neocantismo não é uma refutação do causalismo, tá? É uma evolução. Sim. É uma tentativa de superação. E, portanto, se valeu dos seus postulados e seguiu adiante. E começou a perceber também que lá na culpabilidade eu não tinha só a existência de um suposto dolo e culpa como elemento subjetivo. Eu tinha já um grau de valoração, filosofia dos valores. Eu trazia já uma exigibilidade de conduta diversa. Eu passo a ter, então, um tipo penal que começa a ter um colorido, tem elementos valorativos no tipo. Eu tenho uma relação dele, que há uma teoria, Mayer, um grande autor também, que descrevia a teoria dos elementos totais do tipo, que dizia assim que o matar alguém é matar alguém não estando em legítima defesa. Né? Porque estando em legítima defesa, o tipo seria um nada. E aí vem a grande refutação do Hans Welz. Matar alguém é um nada, é como matar uma barata. Ele dizia, matar um homem não é como matar uma barata. Ainda que não seja antijurídico,
Mas o fato típico tem um valor em si, porque uma vida humana se perdeu. Então o caminho parece ser outro. E aí nós vamos dar o terceiro passo, que eu acho que é o mais interessante chegar, porque não sei se dá tempo de vir para os normativismos da atualidade. Eu não sei quanto. Nós só temos 15 minutos? Mas fala demais. Uhum. Puxa vida. Eu vou tentar ser breve, deixar você fazer considerações. Eu não posso deixar de falar, então, da grande construção teórica da teoria analítica do delito, que foi proposta por Hans Welzel, um alemão que já nos anos 30, 33 mais ou menos, teve que parar com a eclosão da Segunda Guerra. Ele começa a desenvolver a partir de teorias da psicologia do pensamento, do comportamento humano, sobretudo de um autor chamado Richard Honeswald, que muitos acusam ele de ter bebido lá na fonte de Nikolai Hartmann, em uma teoria que ele concorda que foi aprimorada a partir de Hartmann, mas a filosofia dele, o pensamento filosófico empírico, estava baseado em um psicologismo mais profundo, que diz o seguinte, elementarmente, de forma mais simples possível. Os comportamentos humanos têm uma finalidade. Quando eu disparo uma arma apontando para a cabeça de uma pessoa, eu não estou tendo apenas um movimento de inervação de puxar um gatilho para depois ver qual era o objetivo. A finalidade, descrita, obviamente, no dolo, era a vontade de matar. E essa vontade era dirigida para aquele fim. Não é? Então, reformula-se totalmente. É o grande marco, é o grande giro na ciência do direito penal, aonde eu começo, então, a trazer aquelas estruturas que estavam lá na culpabilidade, como o dolo e a culpa continuará sendo um calcanhar de Aquiles dessa teoria, isso vale um outro debate, mas ele vem aqui para uma análise já no comportamento típico. Quando eu descrevo matar alguém, eu sei que quem tentou matar alguém matou com a finalidade, vontade e consciência de matar. Só então eu vou perquirir se é justificado ou não, e vou perquirir a reprovabilidade desse sujeito diante daqueles elementos que infelizmente não dará tempo de discutir aqui, como imputabilidade como pressuposto de um juízo de culpabilidade, uma consciência de ilicitude do ato, uma exigibilidade, a ausência de uma coação psicológica e assim por diante. O fato, então, é que eu já posso analisar, como você brilhantemente colocou aí, e categorizar o comportamento do sujeito se era uma tentativa de homicídio ou uma lesão corporal, seja ela grave ou não, dependendo de qual era a finalidade do sujeito que praticou o ato. Fala um pouco você, Marco, porque eu não paro, tá? Não, imagina. O professor Capesa, ele fala que nesse momento a gente vive uma teoria constitucional do direito penal. A gente vai todo esse caminho que a gente estava conversando para chegar nessa teoria constitucional. O que é bacana desse resumo todo que você acabou de dizer, Milton, é que quando o dolo ele é movido já para o tipo penal, a gente tem, por exemplo, a figura do erro de tipo, que é um exemplo muito interessante. Veja, você está numa área para caçar urso, tá? Não tem mais ninguém naquele lugar, é deserto e está lá para caçar urso. Você vê uma moita, você aponta seu rifle e atira, mas você mata uma pessoa. Você não tinha ali o dolo de matar uma pessoa, então você não cometeu um crime, porque o dolo, a vontade foi movida agora para o próprio tipo penal. Isso é uma grande segurança jurídica. Agora, uma observação mais prática, Milton, não sei se você concorda, aparentemente Sim. As pessoas deixam de lado esse estudo, e o que a gente vê muitas vezes no tribunal do júri é uma imputação da responsabilidade daquele acusado que parece mais um causalismo. A gente vê, por vezes, infelizmente, o Ministério Público desprezar totalmente a análise do dolo daquela pessoa, de qual que era a vontade. Ele vê apenas o mecanicismo da ação, o que ele fez ou deixou de fazer, ou o que é visível. A parte importante, fundamental, que é o norte de todo o direito penal, que é o dolo, a gente está vendo ser desprezada. Toda a discussão que a gente teve é importante até para levar num tribunal do júri, às vezes, de maneira mais simples possível, para demonstrar que o que a gente vive é um direito penal que se analisa e se dá muito valor à vontade da pessoa. Ela não pode ser deixada de lado. Só duas observações importantes que você colocou aí, falando até da doutrina do Capesa. Eu sei que fazer as homenagens aqui é uma perda muito grande que nós tivemos
essa semana, que foi o grande jurista Luiz Flávio Gomes, que, sobretudo, um grande estudioso. E os grandes homens estudiosos, os estudiosos são imprescindíveis, como dizia já Bertolt Brecht, para uma vida em sociedade, não é? Portanto, é um novo modelo de teoria constitucionalista do momento que surge dentro do modelo do parâmetro do Estado democrático, que é importantíssimo e a gente poderia discutir depois. E eu lembro desse professor, porque já assisti a aulas dele, e ele desenvolvia muito bem a teoria constitucionalista do delito, trazendo algumas categorias novas aí que a gente pode discutir numa outra oportunidade. Mas o que você colocou, que é muito importante aqui, e que é a grande frustração de um advogado criminalista, portanto é muito mais fácil o mundo acadêmico, porque nesse universo nós discutimos as questões e, frustrantemente, nos casos reais, concretos, parece que há um fosso, uma divergência muito grande entre aquilo que a ciência nos traz como subsídios para aplicar a lei ao caso concreto e solucionar problemas de forma justa, não é? Porque a tendência do direito, numa perspectiva filosófica, é realizar justiça, é dar a cada um aquilo que é seu, ainda que eu não acredite no punitivismo, mas que seja punido dentro dos critérios da lei. Né? Quem traz perspectiva também foi o próprio Klaus Roxin, que ele se pergunta para que serve o direito penal. É importante também. Esse é o grande justo filósofo do momento, que nós não vamos conseguir chegar aqui no que eu queria discutir do seu normativismo teleológico, mas que está em consonância com uma questão ligada ao finalismo, que eu sei que já está encerrando, que eu tenho que falar isso. O grande mérito do finalismo não é necessariamente o deslocamento do dolo e da culpa para o tipo, tampouco a estruturação de uma culpabilidade normativista pura. O grande mérito dessa corrente epistemológica de delito, desvendar o delito, é o fato da valorização do ser humano como um ser capaz, consciente e elevado a uma dignidade. Eu disse ser humano e não pessoa, porque pessoa é um critério jurídico. Quando a Constituição Federal diz pessoa humana, não há redundância. Nem todo humano é pessoa. Está aí a teoria do direito penal do inimigo, veja a situação dos escravos ou dos embriões criopreservados hoje. A dignidade é do humano, ser humano. Portanto, direito penal vem para proteger o humano. Quem tem dignidade é o humano. Pessoa, eu tenho pessoa jurídica, que é tão fictícia como atribuir personalidade a um humano, eu atribuo a um ser inanimado, ou a outros animais. O direito penal vem para proteger o humano. E o grande mérito do finalismo é esse. Não é? E aí vem a frustração, para eu concluir e você fazer as considerações finais. Infelizmente, nos julgamentos, seja no tribunal do júri ou com os juízes togados, muitos com uma capacidade tremenda de analisar com maior profundidade, mas nós ficamos numa visão meramente mecanicista e não analisamos com profundidade todos os elementos dessa estrutura do delito. Por exemplo, qual a culpabilidade ou reprovabilidade daquela jovem hoje que é punida aos 18 anos de idade por tentar ingressar num presídio para levar uma pequena quantidade de droga lá para o seu marido, sob pena dele ser morto por outros indivíduos, não é? Essa coação moral irresistível é discutida em algum processo na atualidade? Ninguém discute isso e, portanto, perde a perspectiva ontológica do delito de ver que o crime só é um fato típico, antijurídico e culpável. E, infelizmente, nós punimos muito sem analisar essas estruturas e, portanto, sem fazer justiça, infelizmente. Pode seguir, amigo, porque eu não sei se o tempo é... Nós temos ainda 5 minutinhos para fazer algumas considerações finais. Nós discutimos Fica à vontade. A estrutura do crime e é interessante ver o seguinte, nós temos muitos colegas que reclamam que, poxa, a vida acadêmica é muito diferente da vida prática, de fato é, mas cabe a nós, como advogados, fazer com que não seja. Porque o ideal é o seguinte, juiz, promotor e advogado, eles leem os mesmos livros, saem da mesma faculdade. Nós deveríamos analisar ponto a ponto do crime, da estrutura dele, da estrutura científica do crime, para depois chegarmos na sentença, o que às vezes não acontece. A gente vai nessa estrutura mais mecanicista, e sem se dar conta disso. Então, podemos levar essa parte acadêmica também para a vida prática e não deve se desprezar. Não é à toa que se escreve sobre isso. Tem uma finalidade na vida prática também, certo?
E como a gente já vai encerrar aqui, meu, para não ter perigo de cortar enquanto nós estamos falando, a gente volta daqui a alguns dias, vamos ver outra pauta para a gente conversar. Porque enquanto a gente está em quarentena, acho que nada melhor do que... O maior prazer do mundo. Eu quero te agradecer por essa oportunidade. Eu estou aqui ainda num estúdio. Você percebeu que a minha imagem mexe, né? Porque eu ainda não construí aquele estúdio adequado aqui, mas nós já trabalhamos o suficiente hoje para começar a organizar essas novas tecnologias. E eu quero te agradecer profundamente e a todos que nos acompanharam. Eu acho que nos acompanharam. Eu vi um monte de coraçãozinho aqui. Eu sei que a Gisele Mendes, que é minha esposa, está me acompanhando dali. Mas eu quero dizer a você que eu te agradeço muito por isso. Você é um jovem advogado muito talentoso e para mim uma grande honra. Estou à disposição para sempre. Acho até que o mundo vai mudar depois disso. Acabando a quarentena, a gente vai começar a ficar mais em casa e usufruir dessas tecnologias para divulgar ideias boas para a humanidade. Obrigado, amigo. É interessante fazer isso para que as pessoas acompanhem, para que se dê conta de que nesse momento em que está todo mundo recluso dentro de casa, praticamente, nesse período de quarentena, é importante manter a sanidade mental. E a gente faz isso discutindo essas questões, lendo livros de literatura universal que são importantes para a nossa formação. Às vezes são até mais importantes do que os livros técnicos, né? Mas, enfim, a gente volta qualquer dia. A honra foi minha, Milton, de poder... Evandro Lins e Silva. A honra foi minha de poder dividir um pouquinho do tempo para a gente poder conversar. E a gente volta outro dia com outro tema, às vezes um pouco mais profundo, às vezes só um bate-papo sobre advocacia, sobre alguns casos. O que você quiser. Júri, que é uma paixão que nos une também, que foi onde nos conhecemos. Enfim, a gente volta para conversar sobre outros temas que sejam importantes. Queria agradecer a todo mundo que assistiu também. Foram poucas pessoas, mas uma vez, Hamilton, eu li uma anedota muito interessante. Era um jovem político que ele foi até uma praça para fazer um discurso que ele tinha treinado muito. Chegou lá, tinha uma pessoa só para ouvir. E era um senhorzinho que ele cuidava do gado. Aí ele perguntou para o senhor, olha, eu me preparei para falar para uma multidão, só tem o senhor. Eu devo fazer meu discurso ou não? Aí o senhorzinho olhou para ele e falou, meu amigo, eu não entendo de política, eu entendo de cuidar de gado. Mas eu sei que se eu for alimentar o meu rebanho e apenas uma vaquinha aparecer, a minha obrigação é de alimentá-la. Então é isso Muito que a gente... obrigado. Deus abençoe você. Um abraço para todo mundo que assistiu. Tchau, tchau. Grande abraço, amigo. Tchau.